Até agora, vimos o quanto as modificações implementadas pelo conceito CNS-ATM irão alterar os paradigmas do transporte aéreo no que tange à evolução das seguintes atividades: comunicação aeronáutica, navegação aérea e vigilância aérea. As três, no entanto, caminham ao lado de outro importante campo de atuação que as reintegra estrategicamente com mais eficácia, o ATM. ATM é o acrônimo da expressão inglesa Air Traffic Management, em português, Gerenciamento de Tráfego Aéreo. Apesar de o termo já ser utilizado há algum tempo, só há pouco a ele foram incorporadas as características de reformulação capazes de gerir o tráfego aéreo com um aproveitamento nunca antes previsto. Muito além do convencional ofício de controle de tráfego aéreo, o ATM representa um conceito organizacional bem mais abrangente. Para que esta nova concepção de gerenciamento torne-se realidade, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA, vem empregando uma série de medidas visando a harmonização de padrões e de procedimentos de comunicação, navegação e vigilância aérea, adequando-os às necessidades exigidas. Dentre outros benefícios, o ATM assegurará aos operadores de aeronaves a realização dos voos em seus perfis mais eficazes, dinamicamente ajustados para a melhor relação custo-benefício possível, a fim de que sejam obtidos os resultados almejados e previstos pelos sistemas CNS-ATM, conforme claramente expresso pela Organização da Aviação Civil Internacional em seu plano mundial. Com o crescimento do volume de tráfego aéreo mundial, as demandas sobre os provedores de serviços de navegação aérea e de gerenciamento de tráfego aéreo naturalmente se intensificaram. Mantidas as técnicas convencionais e o crescimento dos movimentos, não haveria como evitar uma série de restrições que inegavelmente precarizariam o atendimento aos usuários em todo o mundo. Isto porque o sistema convencional atuava muito mais como um centro de controle tático, destinado a prover a separação entre as aeronaves. Dado o menor número de tráfego do passado, ainda não havia a preocupação ou mesmo a necessidade de um centro gestor estratégico para o planejamento e a organização dos fluxos de tráfego aéreo. Qualquer intenção mais ousada de gestão esbarraria na dependência da infraestrutura existente e da limitada capacidade de processamento de dados para a tarefa, até então incomum. Assim, prestavam-se os serviços de controle de tráfego aéreo em aerovias e terminais e os demais serviços afetos à atividade de transporte aéreo de forma descentralizada. Em 2003, a 11ª Conferência de Navegação Aérea aprovou o conceito operacional ATM Global, elaborado pela Organização da Aviação Civil Internacional. Dentre outras observações, o documento ressaltou a necessidade de uma modificação significativa nos fundamentos do controle do tráfego aéreo, apresentando duas novas características: o gerenciamento da informação e a decisão colaborativa. O gerenciamento da informação de forma integrada, utilizando sistemas, recursos e procedimentos inteligentes, agilizaria as atividades componentes do ATM Global como um todo. Já o processo de decisão colaborativa chegava para substituir o conceito unilateral de decisão, ampliando a participação dos usuários do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. No Brasil, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo adiantou-se ao cronograma mundial, criando em 2005 um órgão específico para o gerenciamento estratégico do tráfego aéreo brasileiro, o CGNA, Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea. O trabalho do CGNA visa a harmonização do fluxo de tráfego aéreo, do espaço aéreo e das demais atividades relacionadas à navegação aérea, proporcionando a gestão operacional das ações correntes do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro e a efetiva supervisão de todos os serviços prestados. Atuando estrategicamente na fase de planejamento dos voos regulares e taticamente durante as operações diárias, o CGNA busca minimizar impactos decorrentes do desequilíbrio entre a capacidade e a demanda, a fim de garantir a segurança das operações, a regularidade e a pontualidade dos voos. O CGNA ele trabalha basicamente com gerenciamento de fluxo.
E o gerenciamento de fluxo ele tem 3 pilares básicos, que é a segurança, fluidez e o ordenamento do tráfego aéreo. Então o CGNA ele trabalha sempre focado no quê? Em fazer um balanceamento entre a demanda dos voos e a capacidade da infraestrutura existente. Quando há um desequilíbrio entre a demanda e a capacidade, aí o CGNA ele toma medidas, são medidas ATFM, que visam o quê? Regular esse fluxo, manter o mesmo nível de demanda e capacidade. Para isso, nós temos algumas ferramentas automatizadas dentro do CGNA que permite que nós identifiquemos quando há esse desbalanceamento. A importância do CGNA, né, é que hoje todos os voos que são autorizados a voar no Brasil, eles passam por uma análise do CGNA, no tocante à sua demanda e à sua capacidade, para ver se nós temos condições efetivamente de atender a esse voo, prestando um bom serviço, de modo que ele possa voar sem sofrer medidas restritivas. Então, todas as autorizações passam pelo GNA e também o planejamento de eventos sazonais, como o carnaval, final de ano, é feito um planejamento da quantidade de controladores que serão necessários para que nós possamos ocupar, né, as consoles de controle de modo que nós possamos absorver a demanda planejada e atender o interesse da sociedade. A partir de observações, análises e da busca de alternativas adequadas à nova concepção de gerenciamento, o DCEA passou a pôr em prática um planejamento de implementação. Nele, há uma série de iniciativas que ou já estão em curso ou serão adotadas a curto, médio e longo prazo, de modo a consolidar efetivamente a estrutura brasileira ATM até o ano de 2020. Veja algumas delas. Nova estrutura do espaço aéreo brasileiro. Será criada uma nova rede de rotas, primeiramente para o espaço aéreo superior, num segundo momento para os demais, adequada aos novos perfis de voo viabilizados pelo conceito CNS-ATM. O planejamento de aproximação e saída das terminais brasileiras de maior movimento também será aprimorado. Tratamento centralizado para os planejamentos de voo. O gerenciamento de todo o sistema de controle do espaço aéreo brasileiro passa a ser exercido de uma forma homogênea, abarcando as informações de todos os órgãos regionais. O sistema convencional de planejamento descentralizado, efetuado pelos SINDACTAs, dá vez, portanto, a um órgão que enxerga o espaço aéreo brasileiro como um todo. Ferramenta de sequenciamento de aproximação. Com o sequenciamento, um software propõe, a partir da observação e análise dos movimentos aéreos, a ordem ideal de aeronaves para aproximação, de modo a não gerar desacelerações desnecessárias nas aeronaves, aproveitando os chamados perfis ótimos. Catálogos de rotas alternativas. Com esse recurso, as aeronaves, diante de alguma condição adversa em suas rotas regulares, terão mais flexibilidade para a reformulação de seus trajetos de voo. Um catálogo de rotas alternativas certificadas previamente proporcionará aos usuários do sistema mais opções para os trajetos de voo. Ferramentas de modelagem e simulação ATC. Softwares especificamente desenvolvidos para a atividade permitirão, após análises automatizadas, definir a melhor configuração do espaço aéreo para então simular os cenários, sugerindo as estratégias que melhor se adaptam a um determinado contexto pesquisado. Um bom exemplo desta ferramenta do gênero é o TAAM, Total Airspace and Airport Modeler, em português, modelador total de espaço aéreo e aeroportos. O software é capaz de criar um modelo simulado para, a partir dele, propiciar estudos de cenários, antecedendo-se assim as futuras demandas. O TAAM é uma ferramenta de modeladora de espaço aéreo que a gente utiliza para criar novos cenários que serão implementados no CICEAB no futuro. Okay? Essa ferramenta a gente utiliza para preparar toda uma modificação que vai ocorrer no nosso espaço aéreo e também, se for necessário, nos aeroportos. Okay? O DCEA, que é o órgão que adquiriu essa ferramenta, ele cuida para que nós processemos todos esses dados que são do futuro e a gente coloca dentro desse simulador para que a gente se anteveja as situações que vão ocorrer no futuro. Através dessa simulação que é efetuada em velocidade muito rápida, a gente consegue, através da simulação, conseguir alguns dados
que emitem relatórios que a autoridade vai apreciar e vai decidir se é viável ou não no futuro a modificação dos dados que vão ser utilizados no espaço aéreo na parte de rotas e também de aeroporto. Ferramentas e processos para a previsão da demanda de tráfego aéreo. A partir da observação e do cruzamento de dados dos movimentos e outras informações, softwares conseguirão prever com antecedência a demanda de tráfego aéreo, auxiliando a organização gestora da atividade em seu planejamento estratégico. Rotas aleatórias. Com a precisão proporcionada pelos novos conceitos da navegação baseada em performance, as aeronaves poderão perfazer as chamadas rotas aleatórias nas fases de voo em rota. Desse modo, nos estágios finais da implantação do conceito CNS-ATM, os aviões terão maior flexibilidade operacional para voar no espaço aéreo superior. Conclusão. Naturalmente, a evolução dos sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo ocorrerá de maneira gradual e coordenada, sempre capitaneada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DECEA. A gestão estratégica do transporte aéreo brasileiro, somada ao desenvolvimento tecnológico dos equipamentos de bordo das aeronaves, a utilização de sistemas de navegação e a automação dos sistemas, permitirão melhorias significativas. Com a modernização do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, o país pode, de fato, planejar e seguir seu curso rumo ao desenvolvimento, dispondo do que há de mais eficaz para a atividade em toda a comunidade aérea internacional.